Vou apresentar essa linha maravilhosa para vocês, que é a linha Style. Quem já teve um contato breve com a linha sabe o quão incrível ela ficou, porque eu sempre disse que a gente, hoje nós temos um diferencial muito grande na nossa linha, né, na Keune, que é a nossa linha de finalizadores, que não existe nenhuma outra parecida no mercado. E aí agora a gente faz assim, ó, dá beijinho no ombro, porque literalmente a nossa linha, ela domina o mercado e em questão de qualidade. E hoje, nós, além de entregarmos um resultado de penteado perfeito para as nossas clientes, nós ainda vamos, aqui eu ainda conseguiu otimizar mais esses resultados. Pois hoje a gente entrega textura, volume na raiz, aquelas pontas com bastante expansão que a gente gosta, e além de tudo isso, a gente também entrega saúde, porque todos os produtos da linha Style contam com um diferencial do tratamento dentro de cada um deles. E isso a gente vai ver no decorrer do treinamento. Esse material que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, eu vou poder enviar para vocês depois. Então, quem sentir necessidade pode me chamar ou lá no meu Instagram ou no meu WhatsApp, quem quiser, e eu consigo enviar para vocês estudarem em casa também, tá? Porque eu acho que isso é muito importante, porque aqui a gente vai saber o diferencial de cada um, mas depois vai surgir aquelas dúvidas, né? Então, o que é o grande diferencial da nossa linha é que hoje nós temos muito tratamento dentro da fórmula. Ou seja, quem aí já conhece aquela tecnologia Bond Fusion que a gente tem nos nossos pós-descolorantes, no After Blonde, por exemplo, na nossa linha também de tintas superclareadoras, hoje a gente vem com a tecnologia Bond Fusion, que é uma tecnologia que contém aminoácido e glicose, né? Arginina e glicose. Então, isso faz com que o cabelo fique reestruturado, né? Isso fazia muito sentido quando a gente falava lá na questão de um pó descolorante, por exemplo. Então, numa descoloração, o cabelo já era tratado, né, dentro daquele processo. E hoje, alguns produtos da linha Style contêm o Bond Fusion, que é um tratamento de reestruturação. Nós temos pantenol, vitaminas, prebióticos, N outros ingredientes que vocês já vão conhecer agora na apresentação. Então, eu vou apresentar aqui e qualquer dúvida, mandem lá na caixinha. E agora nós vamos falar desses produtos incríveis, que é a nossa nova linha Style. Vamos lá para o nosso material. Agora, eu não vejo vocês aqui, então, caso tenham alguma dúvida, abram o microfone e só me dê um oizinho que eu paro a apresentação para a gente conversar, tá? Deixa eu abrir aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia! Eu tenho que ir só permitindo o pessoal entrar aqui, que estão atrasadinhos, mas a gente consegue dar um ok para eles. Então, imagine a melhor linha de finalizadores do mundo. Vocês já imaginaram, porque, claro, é Style. Mas agora ela ficou ainda melhor. Então, imaginem ela ainda melhor. Imaginaram, assim, aquele cabelo com textura, com volume, com muita maleabilidade depois que a cliente lava o cabelo? Pois é. Então, essa é a nossa nova linha Style. Então, ela não é apenas uma evolução. Ela é, sim, uma revolução do mercado. Por que uma revolução? Porque se fosse só para evoluir, trocar a embalagem, mudar alguns ingredientes, entregar aquela média de resultado, óbvio que aquele não iria colocar a mão, né? Então, a gente revolucionou o mercado das texturas, o mercado das finalizações, o mercado de todos os produtos que competem a entregar um resultado satisfatório quando o cliente pensa em ter um produto em casa, quando um penteadista pensa em ter os melhores produtos para fazer aquela construção incrível de penteado. Então, é sim uma revolução, e a Style, né, veio chegando com tudo em relação a isso. Então, hoje nós temos alguns produtos, né,
que nos fornecem vários diferenciais. Então, a gente vai explicar um pouquinho de quais são esses diferenciais para vocês. Nós temos hoje, então, produtos de alto desempenho, que são desenvolvidos em parceria com profissionais, né, do cabelo da elite, ou seja, penteadistas de grande renome utilizam, né, e participaram desse desenvolvimento. Também nós temos um diferencial muito grande nas nossas fragrâncias, e não só em Style, mas em todas as nossas fragrâncias da Keurig, é que a gente tem participação, né, de duas perfumarias, que são perfumarias hoje muito renomadas, que estão desfilando aí em muitas passarelas, que elas desenvolvem as fragrâncias para Saint Laurent, Louis Vuitton e Prada. Ou seja, as nossas fragrâncias são só desenvolvidas por duas empresas, uma delas que se chama Robertet e a outra se chama Firmenich. Ambas elas, a gente tem hoje de mercado mais do que 160 anos. Uma das empresas ganhou o nosso Nobel, ganhou um Nobel de Química, e a outra empresa é uma empresa familiar que já está na sua 5ª geração. Ou seja, isso se familiariza muito com o nosso legado de Keurig, né? Então, nós temos também produtos que são lançados por cientistas de ponta, né? Os nossos ingredientes são selecionados, as fórmulas são inovadoras, proporcionam resultados transformadores, né? Quando a gente fala em questão de ver, sentir, embalagem, a parte das embalagens, gente, ficou assim, ó, impecável. Vocês vão ver que o toque, a textura, a ergonomia, né? Os produtos ficaram mais finos, melhores de pegar, ficaram com um toque aveludado, né? A parte também de comprometimento de valores éticos. A nossa linha também, ela conta com 100% de sustentabilidade, né? Continuamos, e como sempre, vamos continuar com a nossa pegada cruelty free, ou seja, livre de qualquer crueldade animal. E a nossa empresa é uma empresa que tem uma certificação B Corp. O que é isso, né? É uma empresa que atende os mais altos padrões de responsabilidades sociais e ambientais. Ou seja, uma empresa que é muito bem vista quando a gente fala em questão de sustentabilidade, cuidado de pessoas, cuidado do planeta, cuidado de tudo, tá? E agora aqui eu apresento para vocês a nova gama de ingredientes que contém dentro dos nossos produtos. Então aqui, gente, vocês prestem muita atenção. Eu gosto muito de ensinar, quem já participou dos meus cursos aí, eu gosto muito de fazer um link. Por exemplo, pego aqui um produto, tá? E aí, nesse produto, eu vou ver o que ele tem de ingredientes que ele vai me entregar um resultado satisfatório. Isso a gente falava muito na questão de tratamentos, né? Quando eu quero escolher uma nutrição, uma hidratação, uma reconstrução para o cabelo, o que é aquele ingrediente que tem dentro do produto, entrega de resultado e, consequentemente, isso eu vou ter reflexão lá no meu fio. Por exemplo, para a gente fazer uma reconstrução num cabelo, né? Quando a gente passou por um processo de descoloração ou algo nesse sentido. Qual é o ingrediente principal que a gente sempre vai pensar quando a gente fala de reconstruir? A queratina. Então, a queratina, para mim escolher, né, para mim escolher qual tratamento de reconstrução eu vou fazer, preciso saber qual ingrediente tem naquela máscara. Tem queratina? Tem algum aminoácido mais potente? Eu sei que ela vai fazer uma entrega de resultado perfeito quando se fala em reconstrução, tá? E aí, agora aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção. E, claro, como vocês todos são bem inteligentes, vocês vão entender tintim por tintim do que eu estou falando. Então, aqui nós temos os melhores ingredientes de tratamento que vão proteger, né, o cabelo com benefícios multifuncionais. Eles vão criar uma barreira protetora e contribuem para a força do cabelo, para a nutrição, né?
Isso vai não só minimizar o uso de ferramentas térmicas, como vai promover uma aparência muito mais saudável para o cabelo. Então, agora a gente vai entender um pouquinho de cada ingrediente. Nós temos, o que é bem importante vocês entenderem, tá? Nós não temos todos esses ingredientes dentro de um produto. Alguns produtos têm alguns desses ingredientes. Às vezes vai ter um, às vezes vai ter dois, mas isso a gente vai entender no decorrer da minha explicação, tá? Então, aqui nós contamos com amido de milho para proporcionar uma fixação flexível no cabelo. Nós contamos com linhaça. A linhaça, ela vai promover um alinhamento muito perfeito no fio. Manteiga de karité, que vai me entregar nutrição e hidratação. Sal marinho, para manter uma fixação perfeita e aumentar a textura dos fios. Nós vamos ter também betaínas, que as betaínas, elas contribuem para a nutrição e para o polimento do cabelo, tá? Glicerina, que vai me ajudar na hidratação, tanto né, da haste capilar, quanto lá nas nossas máscaras da linha Care, a glicerina ela ajuda muito na hidratação do couro cabeludo também, tá? Semente de chia, aqui também é um ingrediente muito familiar, porque a gente sabe que tem lá na linha Soul Pure uma linha perfeita, que é a Polish, que também tem a semente de chia. E olha que legal isso, né? A gente consegue fazer esse link de um produto que a gente já tem, o resultado que ele já entrega e o que aqui, nesse caso, ficou ainda melhor, né? Nós temos óleo de coco, que vai proporcionar uma nutrição perfeita para o cabelo. Proteínas vegetais, que também vai nutrir e reparar as fibras. Prebióticos para o couro cabeludo. Esse é uma inovação, assim, ó, que vocês não vão ver no mercado outra coisa parecida. Então, prebióticos, gente, é como se fosse lá os probióticos que a gente toma no iogurte para fazer, né, o cuidado do nosso intestino. E aí, aqui, os prebióticos são bactérias boas que vão cuidar da saúde do nosso couro cabeludo, tá? Depois, nós temos um sistema de limpeza seco, que quem olhou os meus stories hoje de manhã já viu que eu cheguei aqui e já me deixei, como eu disse, me deixei no nível de que eu utilizei aqui um shampoozinho a seco para dar uma renovadinha no meu penteado, para mim poder vir aqui atender vocês como vocês merecem. Depois nós temos também o óleo de alecrim, que vai proporcionar uma saúde para o couro cabeludo, né? Óleo de alecrim aí, quem atua também como terapeuta capilar, sabe dos benefícios que ele tem, né? Sabe dos benefícios que ele tem na questão de ser um ativo que proporciona melhor aporte sanguíneo, que ajuda bastante no estímulo do couro cabeludo, tá? Depois nós vamos ter pantenol para hidratar, deixar o fio macio. Vitamina E, que ele é um perfeito antioxidante. Aqui na vitamina E nós temos lá no nosso After Color Balsam a vitamina E, então quem já é familiar de Kewney sabe o quanto essa vitamina proporciona um cuidado para a fibra muito bacana, né? Porque a vitamina E, ela atua como um anti-aging para o fio, ou seja, não deixa aquele cabelo ficar com aspecto envelhecido, enrijecido, tá? E depois, como eu já falei para vocês, a nossa tecnologia Bond Fuser. A tecnologia Bond Fuser é uma tecnologia de reparação. Então, ela vai reparar a fibra, cuidar da fibra, aumentar a questão de coesão das nossas células de enxofre, das nossas proteínas de enxofre, tá? Então, ela aumenta ali a força do fio, aumenta a reparação dessas fibras que estavam, por vez ou outra, né, mais fragilizadas. Perfeito? Eu estou amando essa linha de tratamento, tá? Até, inclusive, é bem legal depois que vocês utilizarem nas clientes de vocês pedirem um feedback delas em relação ao sensorial quando elas lavarem o cabelo em casa. Por que eu falo isso, tá?
porque as clientes, elas notam muito resultado de maciez, mais brilho e muito condicionamento, depois que a gente usa essa linha. E aí agora, então, como eu já falei para vocês, a questão das nossas casas de fragrância, tá? Então, nós temos ali 2 casas de fragrâncias que são renomadas no mercado, que é a Robertet e a Firmenich, que estão desenvolvendo as nossas fragrâncias. Então, todas as fragrâncias Kilme hoje são desenvolvidas por essas 2 casas de perfumarias, que são, assim, ímpar, né? Entregam um resultado perfeito de cheiro, né? Como a gente diz, às vezes tinha muitos clientes que diziam, mas que ele não tem um cheiro bom, ou não fica com um cheiro agradável, ou então não fixa no cabelo. E aí, N outros posicionamentos que a gente tinha em relação às nossas fragrâncias, mas quem já sentiu as novas fragrâncias de Style não tem nada mais a desejar, a não ser sentir esses cheiros, né, que ficaram fantásticos. Então, aqui nós temos 6 fragrâncias. Nós temos Midnight Blossom, Bergamot Blush, Violet Crush, Cardamom Spell, Citrus Middle e Rhubarb Blonde. Essas tecnologias de fragrâncias, elas nos entregam um toque mais floral e cítrico ao mesmo tempo. Então, ela entrega aquele cheiro sofisticado, aquele cheiro um pouco mais sensual, porém marcante, né? Consegue entregar eu posso dizer que é como se fosse uma sinergia entre o marcante, o sensual e aquele equilíbrio, sabe? Mais fresco, assim, um cheirinho muito gostoso quando a gente fala em todos os produtos, tá? Porque todos eles, gente, não tem um que ficou com um cheiro assim que não tem alguém que diga, nossa, ficou perfeito. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou apaixonada por Style, né? Já tô apaixonada há um bom tempo por Style. E agora a gente fala um pouquinho sobre as embalagens. Eu vou pegar uns produtinhos aqui para mostrar para vocês. Olha só. Então, aqui nós temos a Aerox. Olha que legal que ficou, gente. Elas ficaram com a mesma quantidade, tá? Porém, elas ficaram muito ergonômicas, ó. Ficaram fáceis de pegar. Esse aqui é o nosso Shine Therapy, o Brilhante Gloss. Esse, ele é o de 200 ml. A gente tem o maior também. E agora, a gente tem embalagem Travel Size também. Eu vou pegar para vocês depois os Travel Size, para vocês verem as opções que a gente tem em Travel Size. Embalagem pequenininha, tá? Mas olha só que legal. Ficou com um toque muito macio, muito aveludado. Ficou com uma ergonomia boa, a gente consegue pegar. Então, na construção daquele penteado, você consegue pegar ele muito mais fácil. Deixa eu pegar um maior aqui para vocês. Não tem nenhum grande. Mas olha só o de 300, ó, o nosso Freestyler de 300. Ele também ficou com um toque muito bom, ficou com uma ergonomia legal para a gente pegar ele. Então, resumindo, todos eles ficaram muito perfeitos. A sedosidade que ficou as embalagens de cera, vocês não têm ideia, ficou muito gostoso. Então, falando do design, né, nós ficamos ali com um toque escandinavo, né, as cores mais, tons mais terrosos, tons mais leves, né, uma coisa muito mais chique, e também ficou bem fácil de você diferenciar cada linha, né, hoje, porque a gente tem cores bem diferentes entre elas. Porque antes era meio chatinho isso, porque às vezes a gente acabava se confundindo. Algo muito importante, e esse é um alerta, a questão da fixação e do brilho. Quem aqui lembra que nós tínhamos uma escala de 0 a 10, né? Então, hoje nós temos uma escala de 1 a 3. Não sei se vocês enxergam aqui, mas nós temos fator de fixação e fator de brilho.
Hold e Shine. Então, nós temos fixação baixa, média e alta. Nós temos brilho baixo, brilho médio e brilho alto. Então, atrás de cada produto, nós vamos ter a tabelinha, tá? Vocês vão conseguir ver ali, atrás do produto. Quando a gente tem um quadradinho pintadinho, isso quer dizer que a gente tem baixa fixação. 2, média fixação. E 3 quadradinhos pintadinhos, a gente tem alta fixação. Então, isso também ficou muito mais fácil, né? Da gente conseguir fazer essa análise, às vezes até uma análise rápida, porque tu não lembra o nome do produto, mas tu vai lá e olha, opa, esse aqui tem uma fixação alta e é isso que eu estou buscando agora. Então, vamos lá. Então, ficou muito fácil, tá? O novo Freestyler, tá? Ele ficou com uma tecnologia de jato 360. O que é isso? Às vezes a gente vai lá, né, no decorrer dos nossos atendimentos, e você está construindo um penteado lá, e você não né, precisa virar assim o teu produto para te conseguir direcionar lá para aquela mechinha que tu quer. Hoje, você pode fazer isso com a segurança de que quando esse produto, né, ir chegando ao final, você vai conseguir utilizar todo ele. Porque às vezes, quando você virava para fazer a aplicação, como ele tem gás aqui dentro, esse produto acabava ficando, né, travando a válvula e não saía mais. Porque às vezes ele enchia de gás, de ar aqui e travava o produto, então você não conseguia aproveitar até o final. Então, o jato 360 é isso, ó. Eu consigo aplicar o meu produto de qualquer posição, tá? Que ele não vai em nenhum momento desperdiçar o produto que está aqui dentro, tá? A nossa questão de sustentabilidade, né? Isso aqui é muito importante a gente falar, que vocês estão sempre acostumados com o que eu em questão de sustentabilidade, de reciclável, de ser reciclados materiais, né? Então, em 2024, a gente passou, né, dos nossos plásticos, mais embalagens, né, passarão de plástico virgem para materiais reciclados, né? As nossas garrafas transparentes, elas são feitas de material 100% rPET, né? Os tubos de PE, que são bases ecológicas, e demais as garrafas de PP, que são plásticos PET reciclado. Então, tudo isso aconteceu de mudança, né? Então, a gente, além de trabalhar hoje com uma marca que preza por isso, eu acho também a gente ligar um pontinho de alerta e a gente ficar aí um pouquinho mais atento à questão dessa parte da sustentabilidade. Não adianta a gente estar vinculado a uma marca que preza por isso, a gente seguir páginas ou então seguir algo assim lá na internet, né, que fale sobre sustentabilidade, reciclagem e tudo mais, e dentro do nosso salão, às vezes a gente não fazer isso. Então, isso vai vir muito mais forte, principalmente em 2025, porque cuidar do nosso planeta é literalmente cuidar de nós mesmos, gente. Isso é um alerta muito grande que eu falo para vocês. Inclusive, quando a gente fala aqui até de papel de mechas, né? Embalagens que vocês colocam no lixo sem lavar. Então, comecem a higienizar as embalagens que vocês colocam fora, para que isso fique muito mais fácil de ser reciclado depois. Comecem a optar por reutilização de materiais, né? A gente sabe hoje que a nossa linha Soul Pure, por exemplo, ela veio com uma tecnologia muito grande na questão de reciclar, reutilizar, né, reaproveitar. Então, tudo isso vai ir mudando, né, e eu espero que isso mude um pouquinho também dentro da cabeça de vocês, porque cuidar do mundo é cuidar da nossa casa. A gente tem uma casa só, que é o planeta, né? Então, a Mãe Terra vai agradecer muito quando vocês começarem a abrir um pouquinho mais a mente em questão de sustentabilidade, tá? E aí, agora, então, deixa eu ver a carinha de vocês. Como vocês estão com todas essas novidades. Olha, tinha gente para entrar aqui, eu não deixei eles entrar. Vamos ver se vocês já mandaram alguma coisa aqui. Vai ficar gravado? Sim. Estou gravando.
Depois eu deixo esse material para vocês. Só esse material eu vou pedir para quem quiser que me chame ou lá no Instagram ou no meu WhatsApp. Eu vou deixar fixado depois aqui tanto o WhatsApp quanto o Instagram para vocês me chamarem, tá? Acho que é até mais fácil vocês me chamarem direto no meu WhatsApp, que daí eu mando para vocês. E agora, então, vamos falar de produtos. Mandem um coraçãozinho, mandem um joinha se vocês estão gostando, como vocês... eu gosto muito de coração, me mandem. Gosto muito que vocês digam que está tudo bem, que vocês estão amando. Se não estiverem gostando também, podem mandar que a gente muda o rumo dessa prosa aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou depois deixar fixado meu WhatsApp aqui. E tem, se caso tem gente ainda entrando, enfim, vamos lá. Agora, vamos seguir a nossa apresentação para falarmos sobre os nossos produtos que ficaram impecáveis. Como que nós já tínhamos, todo mundo aqui tem queridinhos da Kelme, né? Então, alguns, né, nossas fórmulas que a gente amava, que a gente confiava, né, no resultado, agora elas foram, né, foi migrada para a nova embalagem e também com um novo nome. Porém, alguns nomes ficaram bem parecidos, tá? Agora eu preciso que vocês prestem atenção quando a gente fala nos nomes. Oi. Desculpa te cortar. Só tem um pessoal querendo ser aceito aí que caiu na internet. Se tu puder também dar uma cuidadinha para atualizar eles aí. É que eu não, quando eu estou apresentando, eu já não recebo mais a notificação. Tá. Então, Estão me pedindo aqui no WhatsApp. Se caso eles te chamarem aí, podem me dar um ok que eu volto aqui, tá? Tá, eu tenho uma cliente aí que quer que tu aceite ela. Já Desculpa te aceitei. interromper. Obrigado. Já aceitei. Quando a gente fala, então, sobre as nossas fórmulas que a gente gostava, né? A gente teve essa atualização. E os novos nomes, por exemplo, antes a gente tinha, vamos aqui no Root Volumizer, né? Imagina, a gente amava o Root Volumizer e a gente não gostaria que ele saísse, né? E aí, o que foi modificado agora? A gente tem o High Rise. O que significa High Rise? Raiz alta. Olha como ficou fácil de vocês compreenderem. Quando vocês tiverem alguma dúvida dos produtos, imaginem a tradução. Vejam a tradução desse nome. Que aí vocês vão entender que as traduções estão literalmente linkadas ao que eles fazem no cabelo, tá? Então, hoje nós temos Root Volumizer, nós temos o Precision Powder, que agora ele é Stardust, nós temos o Triple X Gel, que agora é o The Rock, nós temos a Power Paste, que seguiu sendo Power Paste, a Spray Wax, que agora é Air Wax, e o Brilliant Gloss, que agora é Shine Therapy. É uma terapia de brilho para os cabelos, tá? Depois nós temos algumas fórmulas que foram melhoradas, né? Então, a gente tem ali o Liquid Hair Spray, que agora ficou melhor, o High Impact, Freestyle, Blowout Jelly, Instant Blowout, Dry Shampoo, Dry Texturizer, Defree Serum, Humidity Shield, Salt Mist, Ultra Gel, Soft Mousse e Strong Mousse. Todos eles vieram com um novo nome. Então, o novo nome, por exemplo, do Liquid Hairspray, agora é Liquid Lock. O High Impact agora é Fixer. O Freestyle é Freestyler. O Blowout Jelly é Ultimate Blowout. O Instant Blowout se chama Rush Hour. Dry Shampoo se chama Clean Slate. Dry Texturizer se chama Get a Grip. Defree Serum se chama Smooth Operator. Humidity Shield se chama Climate Control. Salt Mist se chama Ocean Waves. Ultra Gel se chama Headlock.
Soft Mousse se chama Cashmere Cloth e Strong Mousse se chama Velvet Cloth. Então, a gente tem novos nomes, tá? Isso assusta um pouco, mas, como eu falei, vamos ficar por dentro, né, de toda essa questão da modificação. Vocês vão ver que tem tabela de quem era o quê, né, o que se transformou, que vai ajudar bastante também. E nós temos alguns produtos novos. Então, nós temos Tiki Trick, Tame Game, Spring Loaded, Stay Put, Gloss Guard, Playtime, Top Form, Good Vibes e Restyler, tá? Não vou falar aqui sobre o que cada um faz, porque logo a gente já vai falar sobre eles também. Então, nós temos 5 produtos que são totalmente novidades, tá bom? E, claro, nós temos alguns que foram descontinuados. Então, depois que vocês forem ver essa apresentação, vocês olhem ali quem foi descontinuado, né? Mas fiquem calmos, que, por exemplo, a gente olha ali o Straight Cream. Meu Deus, ele foi descontinuado, o que eu vou fazer agora? Então, calma, que a gente tem produtos que fazem a substituição, tá? Essa aqui, então, ficou a nossa nova linha, com as suas as novas categorias e novas cores. Então, nós temos Prep e Prime, que tem 4 produtos. Nós temos Shape e Texture. Nós temos Smooth e Shine, Volume e Grip e Fix e Finish, tá? Bem diferente as cores. As únicas cores que ficaram um pouquinho mais parecidas é as cores aqui do Shape Texture, né? E da Smooth Shine. Mas aqui na imagem são parecidas. Presencialmente elas são diferentes. Uma é mais rosinha e a outra é mais nude, tá? Isso ficou bem diferenciado também. E agora a gente fala um pouquinho sobre a linha Prep Prime. Começamos, então, com o Ultimate Blowout. Ultimate Blowout, a gente tem uma tecnologia muito parecida com a do Blowout Jelly, tá? Hoje ele vem também com 230 graus de proteção. Ele tem a tecnologia Bond Fuser. A tecnologia Bond Fuser, que é uma tecnologia de tratamento, tá? Então, ela vai servir para dar volume, brilho natural, não deixa resíduo no fio. Eu posso fazer escovas modeladas, posso fazer cachos, né, com ele, isso ajuda bastante também. Assim como eu posso, com ele também, entregar um resultado de cabelo mais alinhado, tá? Porque ele tem uma fixação média, então ele tem uma fixação que é um pouco mais flexível. Não é aquele produto que é como se fosse uma geleia, sabe? A textura dele ficou em gel. Então, para se comparar com o Blowout Jelly, a textura dele ficou em gel, mas ele não deixa aquele aspecto, né, mais firme no cabelo. Depois nós temos o Rush Hour. Esse aqui eu preciso mostrar para vocês, espero que vocês consigam ver. Peraí. Quem aí já viu lá na página da Keone aquele produto incrível que tem brilho? E aí aqui a gente tem o Rush Hour. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha só, estão vendo? Gente, isso aqui ficou fantástico. A Keone prometeu tudo e entregou tudo nesse produto. Ele tem um brilho dourado, magnífico. Olha isso. E aí, esse produto aqui, gente, ele é o substituto do nosso Instant Blowout, tá? Ele é o substituto do Instant Blowout, tem 230 graus de proteção, acelera também o tempo de secagem, e agora ele tem uma tecnologia de tratamento que promove para o cabelo um pouco mais de maleabilidade, tá? Então, ele tem a tecnologia Bond Fuser também, ou seja, aquele cabelo loiro, né, que eu quero entregar um produto que a cliente possa secar com segurança, que a cliente possa fazer uma escova, né, em casa, e eu também entregue um resultado perfeito de finalização lá na minha bancada com tratamento, tá?
Só uma dica bem técnica e profissional também. Prestem atenção na quantidade de produto que vocês vão usar. Antes, por exemplo, o Instant Blowout era um produto que a gente passava bastante, às vezes, e ele não sentia, né? O cabelo não sentia. Ou seja, ele não dava aquele toque mais pesadinho. Esse produto aqui, ele veio muito concentrado. Então, vocês vão aplicar menos do que o Instant Blowout, tá? Deixa eu ver que tem gente entrando aqui ainda. Nesse momento de aplicar ele, prestem bastante atenção. Não precisa ser muita quantidade, porque ele é muito eficaz. Então, ele tem um jato, todos os produtos vieram com um jato muito amplo, ou seja, quando eu borrifo no cabelo, ele atinge uma amplitude muito grande, né? Então, isso me permite eu aplicar menos produto e entregar o resultado muito bom também. A fragrância dele ficou incrível, né? Aqui é o Ultimate Blowout, ó. Nós falamos antes. A textura dele textura não. Vocês nem estão enxergando, ó. Ele ficou uma geleinha também, tá? Então, como era o nosso blowout de ali, ele também ficou uma geleia. Ficou muito interessante. Então, esses são os nossos 2 produtos incríveis. E agora a gente fala de um produto novo, que se chama Resetter. Aqui nós temos o nosso Resetter. Imagina você conseguir refazer o penteado da tua cliente. Ou então, no outro dia, por exemplo, que a cliente fez, foi lá no teu salão, fez a escova, ou então fez aquela finalização cacheada, né, que vocês fazem lindamente com os produtos da Kiln. E a cliente no outro dia quer ativar de novo esses cachos naturais, ou então quer refazer de novo aquela escova que você fez, ou ela mudou. Você fez o cabelo liso, no outro dia ela acordou e ela quer fazer umas ondas no cabelo dela. Esse produto aqui vai como se fosse resetar aquilo que vocês fizeram, e a cliente pode fazer outra forma, ou então, no caso de um cabelo cacheado, né, natural, que vocês finalizam no cabelo, no salão, de uma forma, e no outro dia a cliente precisa de um produto para fazer o day after, ou seja, para acalmar aquelas ondas, baixar o frizz e ativar aquele produto que vocês passaram lá, esse produto é perfeito, tá? Ele tem betaínas que ajudam, né, na hidratação e umectação, contém prebiótico pro couro cabeludo, ou seja, ele é um produto que pode ser passado no couro cabeludo para dar um toque um pouquinho mais de... deixar aquele cabelo com um pouco mais de textura na raiz e não vai promover nada de incômodo no couro cabeludo. Ele vai ajudar também, né, com a questão de como ele vai ativar o que vocês fizeram no cabelo de novo, ou a cliente pode ativar o que vocês fizeram, ou na hora de fazer aquela escova de novo, resetar aquilo que vocês fizeram e refazer uma nova forma, a cliente vai estar protegida também, o produto do cabelo, porque ele tem 230 graus de proteção. Então, isso é perfeito, ou seja, é um produto extremamente multifuncional. Preciso fazer um ponto de alerta sobre ele, tá? Quando a gente deixa um produto lá paradinho na bancada, geralmente ele tem... o ideal é que você agite ele antes de você usar. Esse produto aqui também você deve agitar antes de usar. Só que embaixo dele, gente, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque agora eu agitei bem ele. Embaixo dele vai ficar como se tivesse um pozinho, tá? Ou então até no meio do produto vocês vão enxergar como se tivesse um pozinho. Isso é normal, tá? Porque ele tem prebióticos. E os prebióticos fazem o produto ficar com como se fossem uns farelinhos ao redor, assim, sabe?
Então, agita bem ele. Se você viu que tem um pouquinho de produto embaixo, de pozinho ali, tá tudo certo, tá? Não tá nada de errado no produto. E depois nós temos o nosso Tame Game. O nosso Tame Game, gente, ele é um produto que é enriquecido com pantenol, vitamina E, tem 230 graus de proteção, e nós podemos fazer uma comparação dele com o Straight Cream. Então, quem aí amava o Straight Cream, ergue a mão. Eu amava o Straight Cream. E eu disse, meu Deus do céu, o que vai ser da nossa vida, das nossas clientes, sem o Straight Cream, né? E aí agora a gente sabe que a gente tem esse produto impecável, e com um produto muito incrível, que faz toda a ação, né, que o Straight Cream fazia, só que, claro, ainda melhor. Por quê? Porque ele me ajuda a ter ele promove o cabelo com um alinhamento muito maior que o Straight Cream promovia, né? E usando menos produto, tá? No meu cabelo, ó, eu tenho uma quantidade média de cabelo, não tenho um monte, mas é uma quantidade bem considerada. Eu utilizo, gente, no meu cabelo, no máximo, um pump e meio, assim, ó, extrapolando um pump e meio para fazer uma escova, tá? Ele literalmente doma o cabelo. Então, eu lavo meu cabelo antes de secar, pego essa quantidade, distribuo das pontas para cima, né? Sempre lembrando de proteger a franja também. Faço essa distribuição com a escova e seco. Alguns dias eu usei mais produto. Eu disse, vou testar, né? Literalmente, quando eu usei muito produto, ele entregou ali e ficou com aquele aspecto um pouco mais, não enrijecido, mas aquele aspecto de que tinha produto em excesso ali e que não precisava, né, passar tanto, que podia maneirar um pouco. Então, como ele tem bastante vitamina, ele ajuda, né, a fazer esse controle, e o pantenol entrega muita nutrição. Então, se eu aplico demais, às vezes isso acaba com que o cabelo sente. Então, eu vou dosar. Então, apliquem menos, tá? Menos, que vocês vão ter uma entrega de cabelo muito alinhado, muito domado, com uma proteção térmica específica, muito brilho, tá? E cabelo perfeito. Agora nós vamos para a nossa linha Shape e Texture, né? Aqui nós temos também novidades. Aqui nós temos a nossa Airwalks, né? Quem aí amava a Airwalks para construção de penteado, para entregar aquele cabelo perfeito na questão de eu quero, por exemplo, entregar um resultado de fixação, mas com sem tanta maleabilidade, sem tanto brilho, né? A Adilis levantou a mão, precisa fazer alguma pergunta? Ou não? Não, era só para dizer que eu amava Spray Wax. Ah, a gente ama essa cera. Eu amo essa cera. Adoro finalizar Babyliss com ela. Quem constrói penteados, né? Eu não sou muito penteadista, não herdei esse dom da minha mãe, mas quem gosta aí de construir penteados, a Airwalks é perfeita. Inclusive, grandes penteadistas que são nossos parceiros, né? O Adno Moreira, me fugiu o nome dele. O Adno Moreira e o Charlene Strello usam muito essa cera em spray para fazer a construção dos penteados. Ela é uma cera que ela tem, gente, ó, um fator 2 de fixação. Então, ela tem um fator muito bom de fixação que ajuda, né, a criar aquela textura na hora da construção que vocês precisam. E ela não tem brilho, então isso faz com que você consiga estilizar sem entregar o resultado do que tem um produto ali. Sempre lembrando, né, aplicar
de 30 centímetros, apliquem mais longe, né, do cabelo, para a gente não ter nenhum excesso de produto. Agora aqui para as cacheadas de plantão, nós temos uma novidade, que é o Spring Loaded. Spring Loaded, ele é um produto novo, tá? Que nós temos 2 complexos de tratamento dentro dele, que é o óleo de coco e o pantenol. E eu tenho fixação. Tenho 2 de fixação e 2 de brilho. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho um produto que me entrega um resultado de fixação perfeito para fazer a finalização daqueles cachos naturais. Olhem a textura dele, ó. Ele ficou um gelzinho. Ele ficou um gelzinho mais esbranquiçadinho, que é como se fosse uma geleinha. Então, eu consigo fazer uma finalização de cachos naturais perfeito, tá? Como ele tem textura, tem que ter bastante cuidado para não aplicar muito, né? Mais uma vez, menos é mais. Então, aplica mecha, quando a gente vai fazer a finalização ali do cabelo cacheado. Ele faz a doma do cabelo, tá? Em cabelos muito finos, apliquem menos, sempre menos. E ele entrega aquele resultado de cabelo definido, tá? Com nutrição. Então, ele ajuda na redução do frizz. Quem tem um pouquinho mais de frizz, né, consegue ter uma entrega perfeita, né, dele. E aroma impecável, né? Usem, mais uma vez, menos produto, não muito. E a gente consegue aí fazer a proteção, né? Consegue secar com o difusor. Então, ele tem proteção de secado, tá? Pro difusor. E também pode deixar secar ao ar livre, tá? Aqui a nossa Power Paste, né? A nossa incrível Power Paste. Ela não mudou basicamente quase nada. A textura dela continuou a mesma textura, tá? Talvez, para alguns aí, ela ficou um pouquinho mais maleável, tá? Antes ela era muito seca, ó. Agora ela ficou um pouquinho mais maleável, com um toque um pouquinho mais cremoso, tá? Mas ela consegue nos entregar o resultado perfeito de fixação. Tem a mesma fixação que tinha antes, 3 de fixação e 0 de brilho. Tá? O aroma dela ficou basicamente igual ao que era, tá? Aqui nós temos uma cera, uma nova cera, que é a Top Form. Tá? Essa cera, ela mudou, ela é uma cera nova. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Quem aí tem dúvidas sobre as ceras, eu postei lá no meu Instagram um material sobre as ceras que fala um pouquinho da textura delas, tá? A gente tem aqui uma cera que ela ficou, ó, uma textura bem macia, ela é remodelável, tá? Ela tem uma fixação 2 e brilho 2, então tu consegue abrir um pouco o penteado, tu consegue usar ela para fazer a finalização do cabelo liso também, tá? Eu gostei muito desse toque dela. Eu preciso pegar uma toalha aqui, esqueci de pegar para não limpar minha mão. Olha, o toque dela é extremamente macio, ó. Claro que eu botei um monte de produto, né, gente, para vocês conseguirem enxergar. Mas eu consigo, por exemplo, pegar e finalizar uma escova lisa, ó, com ela, para ela me dar um polimento na minha pontinha ali. Sempre que eu finalizo escovas, que eu finalizo cachos, né, babyliss com cera, a cera sempre vai me entregar um resultado de blindagem nos fios. Ou seja, eu vi que o tempo lá fora não está muito interessante, né? Tem bastante umidade ou algo nesse sentido,
posso finalizar com cera, que eu vou ter uma finalização perfeita e vai ter um bloqueio. Eu preciso que eu me alcance uma toalha, por favor. Umedece um. Chegou a ajuda técnica aqui. Então, a Top Form, ela consegue nos entregar essa fixação, tá? Uma fixação flexível, um brilho mais natural, né? Ela tem 2 de fixação e 2 de brilho. Depois nós temos o Headlock. O Headlock é um gel com fixação, né, mais forte, tá? Ele tem 2 de fixação, enquanto a gente pode substituir ele pelo Ultra Gel, tá? Então, a gente consegue fazer a substituição do Headlock pelo Ultra Gel que a gente usava. Posso usar no cabelo úmido, posso usar no cabelo seco, posso usar para fazer penteado, para finalizar ondas, né? Tem pessoas que gostam de finalizar as ondas que elas fiquem com um efeito de gel, literalmente, né? Então, aqui eu consigo finalizar aqueles cachinhos naturais, que a cliente gosta daquele cachinho extremamente no lugar, sem nada com aquele toque ainda texturizado, né? Então, é um gel perfeito. Depois nós temos a cera Restyler, né? Que a gente tem aí, basicamente, uma cera onde a gente consegue entregar um pouco mais de nutrição para o fio. Ela tem fixação firme, mas ela tem pantenol na fórmula. Então, ela consegue me entregar aquele toque macio no cabelo da cliente. Quando a gente tem uma cliente que tem um cabelo muito seco, por exemplo, e eu quero passar uma cera para finalizar, eu consigo fazer o uso da Restyler. Deixa eu pegar ela aqui para vocês verem a textura. Ó, a textura dela, ela é uma cera meio amanteigada, sabe? Ela tem 2 de fixação, 3 de fixação e 2 de brilho. Então, ela tem uma fixação forte, mas ela entrega um brilho muito perfeito. Ela é como se fosse uma manteiguinha, ó. Quando eu passo assim na mão, vocês conseguem enxergar? Acho que sim, né? Ó, a textura dela. Uma textura bem macia, ó. Ela entrega um brilho perfeito pro cabelo da cliente. Tá? O que eu achei das ceras, gente, é que assim, agora elas ficaram bem diferentes os resultados e elas conseguem atender, assim, bem o que a gente precisa no nosso dia a dia, tá? E agora nós vamos entrar para a linha que eu amo, né, claro, que é a nossa linha de tratamento e brilho. Essa linha aqui veio, assim, ó, sem condições. Eu posso dizer isso para vocês, que é uma linha que veio sem condições. Um cheiro incrível, um resultado perfeito. Começamos pela nossa Gloss Guard, tá? Uma cera, literalmente, entrega um resultado de brilho perfeito para o cabelo da cliente. Quem aí lembra da Brilliantine Gel, né? A nossa incrível Brilliantine. Nós temos aqui uma cera bem parecida, ó. Ela é quase transparente aqui na minha mão, mas ela entrega um resultado de brilho perfeito. Então, ela tem 3 de brilho e 2 de fixação, tá? Consigo fazer, sabe aqueles penteados assim, que eu puxo aquela lateral bem brilhosa? Consigo fazer esse resultado com essa cera. Então, ela vai ter uma fixação média e um brilho alto, para me entregar aquele resultado de slick que eu preciso, bem interessante, tá? Para fazer também para fazer também um resultado de tranças bem polidas, né? Consigo com a Gloss Guard. Então, a gente ficou aí com uma cera bem interessante quando a gente quer fazer esses tipos de penteados, tá? É literalmente um gloss em creme. Ficou magnífico. E agora nós falamos de Shine Therapy.
Nosso Brilliant Gloss, que era impecável, ele ficou ainda melhor. Eu preciso sentir esse cheiro, porque ele ficou assim, impecável, tá? Muito brilho, né? Desbloqueie o brilho dos cabelos. Então, muito brilho, sem nada de toque gorduroso no fio, tá? Sem nada de toque gorduroso no fio. Continua com a mesma questão de tirar aromas que não são interessantes do cabelo, ou seja, fui almoçar, tive contato com, né, uma fumaça ou algo assim, que vou ficar com aquele cheiro que eu não gosto no meu cabelo. Shine Therapy é a solução, tanto antes quanto depois da exposição. E muito brilho. Entrega muito brilho no cabelo, mas muito brilho, muito brilho. Um toque macio, um toque super aveludado, tá? Posso finalizar aquele cabelo que eu fiz um penteado perfeito, uma escova perfeita, com o Shine Therapy. Quem aí estava no evento viu que eu passei assim, ó, borrifando ele em todo mundo, porque eu queria que todo mundo sentisse o que é o poder desse produto, o que é o cheiro desse produto que ficou impecável, tá? Então, a partir de hoje, todo mundo mandando para os seus representantes aí pedidos do Shine Therapy, porque vocês precisam viver essa experiência, que é literalmente uma terapia de brilho, é um aroma incrível, sabe aquele aroma, mulher gosta, né? Mulher e os homens também gostam, daquele aroma atraente que tu passa assim e todo mundo fica, meu Deus, que cheiro é esse? Meu Deus, aquele aroma cativante, aquele aroma sedutor, é o que ficou o nosso Shine Therapy. E aí agora eu preciso tomar assim um golinho de água, porque eu preciso falar de um próximo produto que vocês vão amar. Que não só a embalagem, tá? Não só a embalagem, não só a textura, não só o brilho, não só o tratamento, ele é um produto impecável. Não é só uma coisa, é todo o conjunto, quando a gente fala desse produto aqui, que é o Smooth Operator. Vou tomar um gole d'água para não poder falar assim com ele com muita maestria. Então, vamos falar desse produto impecável. Vocês já devem ter visto aí na página da Kane que a gente tá assim, eu digo que como se a gente tivesse se sentindo, literalmente, quando a gente abre a embalagem, a gente aperta a pipeta e aplica esse produto. Olhem o que é isso. O poder dessa embalagem aqui é algo impecável. Então, nós temos uma embalagem em vidro fosco com uma pipeta coreana, tá? Que nos ajuda a fazer a aplicação. Um produto pequenininho, ou seja, posso literalmente, gente, ter esse produto aqui dentro da minha bolsa, né? Mulheres empoderadas, lindas e maravilhosas têm que ter sempre um produto dentro da bolsa. Então, vocês precisam vender esse aqui para todas as clientes de vocês. Precisam ter esse produto aqui dentro da bolsa para qualquer momento do dia. Olhou para o cabelo, viu que o negócio não está muito legal, Smooth Operator neles, tá? Isso aqui é o sonho de todas as mulheres. Ter um sérum dentro da bolsa que promove um brilho impecável. Ele é enriquecido com vitamina E, ou seja, antioxidante para o fio, tá? A vitamina E ajuda também no bloqueio contra os raios solares, tá? Aumenta até 89% o brilho dos cabelos. Contém também proteínas vegetais, tá? Ou seja, nutre, protege e repara a fibra. Posso aplicar de diversas formas, no cabelo úmido ou no cabelo seco. No cabelo úmido, ele deve ser associado junto com um protetor térmico. Ou seja, quero fazer uma escova perfeita? Rush Hour, né? Proteção térmica e Smooth Operator. Quando, Thaís, que eu uso um sérum no cabelo úmido?
Quando eu sinto, gente, que aquele fio tá assim, ó, com muita ponta dupla, o meu, inclusive, olha que vergonha, né? Mas o meu, inclusive, tá com ponta dupla e tá na hora de cortar, tá? Quando eu tô com esse aspecto do cabelo da minha cliente, na hora de cortar, com ponta dupla, que tá com aquela ponta pegando, sabe? Que a cliente passa a mão ali, tá enosando, tá com aquela ponta chatinha de escovar, de polir, apliquem sempre sérum com um protetor térmico. Então, o sérum é para esse tipo de coisa, para me entregar maleabilidade, entregar aquele toque aveludado, aquele fio desenredado que o cabelo da cliente precisa, tá? Nesse caso, eu vou usar no cabelo úmido. Se não, meus amores, é assim, ó. Eu vou fazer a aplicação quantas vezes por dia eu quiser, vou pegar ali, né, 1, 2 gotinhas dele, vou esfregar nas minhas mãos, passo no meu cabelo e eu tenho um resultado de reparação imediata. Repara o frizz, aumenta o brilho da fibra, tá? Olha o brilho que fica. Então, muito brilho, muito brilho. Cuidem para vocês tirarem ele, ó. Quando vocês abrirem ele, encham a pipeta e não deixem esse produto extravasar para algum dos lados, assim. Puxem bem certinho no meio, porque ele é muito líquido. Ele é um sérum extremamente líquido, ó. Então, para ele não vazar ao redor da embalagem, tá? Gostaram? Digam que sim, eu amei esse produto. Viva, muitos positivos, coraçõezinhos. Eu amei esse produto, o cheiro dele ficou impecável. A embalagem, e eu já preciso também adquirir um para mim ter na minha bolsa, porque isso aqui era o meu sonho de consumo. Vou contar uma curiosidade para vocês, bem rapidinho, que esse ano a gente foi no encontro técnico lá na Keune, né? Todos os nossos técnicos daqui da empresa, e aí a gente tinha que criar um produto. Daí estava eu e o Dudu num grupo. E aí eu disse assim, o pessoal da Holanda, né, pediu para nós criarmos um produto de indicação para eles levarem, né, para a fábrica, para o laboratório, que inclusive isso é bem interessante na Keune, que a gente consegue ter essa abertura, sabe, nos encontros. E aí o nosso grupo criou um óleo, né, para a gente ter na bolsa, para nós mulheres termos na bolsa. E aí a gente ganhou até, inclusive, um brinde e tudo mais, do pessoal lá da Holanda. Aí eu acho que travou, né? Não tinha travado. Aí a gente ganhou um brinde e tudo mais do pessoal da Holanda, do nosso grupo. E aí mal nós sabíamos que esse produto já estava sendo fabricado. Então agora o produto que a gente criou lá para mandar para eles como uma ideia já estava sendo fabricado, que é o Smooth Operator. Então, a gente, né, nós mulheres, eu sou apaixonada por coisinhas pequenininhas, por coisinhas que eu posso ter dentro da minha bolsa, eu acho muito bacana isso. Então, esse produto vale muito a pena vocês investirem para as clientes, né, comprarem, para terem dentro da bolsa, para terem ali toda hora que precisa dar um up no cabelo, tá? Então, agora eu vou abrir aqui, vamos ver se tem alguma pergunta. Vou parar a apresentação por um instante. Vamos ver, vai ficar gravado. Amei o resultado dele nos cabelos das nossas cacheadas. O cheiro, a textura. O Spring Loaded, Suzy. É este que você falou ali? A Suzy disse que amou o resultado dele nos cabelos das nossas cacheadas. O cheiro, a textura. Acho que é o Spring Loaded. É ele, né? Guria, isso aqui ficou incrível. A Dilis testou ele também, usou ele. Pode dar também um feedback se ela quiser, porque ela ama testar coisas nos cabelos cacheados dela. Alguns cabelos ficaram bem interessantes, né? A Milena, que daqui onde a gente testou, ficou muito bom. A Milena tem o fio mais grosso e aquele cacho mais aberto, né? Aquele cacho tão fechadinho. Ela gostou bastante.
Então, tem vários produtos, assim, que já estão sendo testados há um tempo e está todo mundo amando, tá? Alguém quer abrir aí para falar alguma coisa? Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Tá ótima a tua apresentação aí, tô gostando. Eu não trabalho muito com a linha, mas já tô amando ela. Eba! Queria te perguntar em relação ali que eu vi que eu tô usando aqui o Strain Cream, que é proteção térmica, ele ajuda a dar brilho e ele também dá uma alisada no fio, né? Sim. E daí, então, qual que é o nome do produto, né? Time Game? Time Game. Time Game foi substituído, ele faria a mesma função, ele alisaria, seria uma proteção térmica, como é que é? Sim, exatamente isso. Então, o Gabi é nosso Barber Talent, né? Nosso talento aí, que cuida dos nossos homens maravilhosos. Então, Gabi, olha só. O Time Game ficou substituindo o Straight Cream, tá? O que a gente precisa só cuidar? Usar menos produto, mas a tecnologia dele ficou idêntica. Ele ficou perfeito, promove alinhamento, menos frizz, tá? Então, ficou inteiramente versátil. Muitas pessoas também, inclusive a minha mãe, usa bastante o Straight Cream para finalizar o cabelo cacheado dela, tá? Então, a gente também pode usar para fazer a finalização de cabelos cacheados, quando eu quero domar o frizz do cacheado. Então, pode ser usado também, tá? Mas ele ficou... A única coisa que tu tem que cuidar é diminuir a quantidade. Perfeito. Maravilha. Obrigado, Thaís. De nada. A Suzy o Pedro falou ali, Fiberwax, qual é a nova? Já vou falar dela. Que agora ela já vem para a nossa próxima linha aí, que ela está na nossa linha de texturizações. Que ficou assim, ó, perfeita também. Então, vamos ver, a Suzy colocou ali, eu acho ele versátil, se usar pouco fica leve, mas alguns gostam de cada fiozinho no lugar. A gente vem usando um pouco mais, elas conseguem ficar sem lavar o cabelo por mais um dia. É o Spring Loaded também ainda, né? Eu gosto bastante de fazer a ativação no outro dia, que eu aprendi com a Bia Hullman, tá? Por exemplo, ó, vamos supor que vocês finalizaram o cabelo da cliente com o Spring Loaded e ela tem esse produto em casa. Façam ela ter um borrifador em casa, coloca um pouquinho de água no borrifador e um pouquinho do produto. No day after, se ela quiser, ela pode fazer isso. Chacoalha esse borrifador, né, com aquele pouquinho de produto que tem ali, borrifa e ativa. Ou, outra coisa também, hoje nós temos o resetter. O resetter pode fazer esse day after dos cabelos cacheados. Só que eu tenho que lembrar que o resetter, ele tem um pouquinho de textura, ele entrega um pouquinho de textura, tá? Então, para aquela que gosta daquele cacheado mais maleável, talvez não vá gostar. Aí faz a técnica do borrifador para ficar perfeito. Mais alguma contribuição? Podemos seguir. Eu amei ele no cabelo cacheado e como ele dá bastante fixação, que eu gosto de coisa bem fixa, né? Não gosto de nada muito mais ou menos. Eu amei ele, assim, porque tu arruma e ele fica ajeitado o dia todo. Achei perfeito. Que bom. Muito obrigada. Ele tem o fator 2 de fixação, então ele é perfeito. Então aí, as cacheadas de plantão, já que eu não tenho, né, que eu queria ser desse tamanho, mas eu não sou, então as cacheadas de plantão, olha lá o cabelo da Dani, ó, o cabelo da Dani ia ficar bonito, Dani. Esse cabelo vermelhão aí com Spring Loaded. Então vamos lá. Vamos falar então da Fiberwax, para a gente não ter dúvidas mais. Logo a seguir, vamos falar da Fiberwax. Então, agora a gente vai para a nossa tecnologia Volume e Grip. Tá? Volume e textura. Grip é como se fosse agarrar, pegar algo. Né? Então, eu tenho volume e textura. E aí, agora aqui eu falo de Thick Trick.
ou seja, o nosso antigo, que dá para a gente equiparar com o nosso thickening cream. Porém, o nosso Thick Trick, ele é spray. Então, por ele ser spray, eu consigo aplicar da raiz até as pontas. É um produto que vai me proporcionar bastante expansão, tá? Posso usar ele para fazer um cabelo que eu quero um pouco mais de volume, né? Deixar aquele penteado mais cheio, mais grosso. Ele tem proteínas vegetais e pantenol na fórmula, né? Eu posso aplicar ele numa distância um pouquinho menor, então, né, eu consigo ter uma expansão muito maior do cabelo. Posso concentrar na raiz, quando eu quero fazer uma escova volumosa, por exemplo, eu posso concentrar a aplicação dele na raiz e nas pontas também. Então, com um produto eu consigo, né, dar aquele resultado de expansão perfeita que eu quero na minha escova modelada. 230 graus de proteção, então a cliente está protegida, né? O cabelo está protegido, então eu consigo oferecer aquela escova com volume, aquela escova cacheada, né, nas pontas, com volume na raiz, né? Posso usar em todos os tipos de cabelo, só que sempre lembrando, quando eu quero dar volume num cabelo fino, sempre opto por mousse ou spray. Então, esse produto num cabelo fino e médio é perfeito, tá? Quero fazer aquela escova com bastante volume na raiz, entregar bastante expansão. Pego um produto mais leve, quando o cabelo é mais fino, né? Então, posso usar o Thick Trick. E agora, a gente fala de Good Vibes. Good Vibes, né? Fibras perfeitas. Então, aqui a gente tem a nossa antiga Fiber Wax. Tem uma pessoinha aqui que está muito apaixonada nesse produto. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. A minha mãe está apaixonada nela, inclusive fez um vídeo falando dela lá no Instagram. Depois vão lá olhar a nossa página do Instagram e já vejam essa fibra também. Então, a Good Vibes, ó, vou pegar bastante para me mostrar para vocês. Mas a textura dela ficou perfeita. Ela veio com um pouquinho menos de fibra do que a Fiber Wax, tá? Mas ela entrega um resultado tão bom quanto, e ao meu ver ainda melhor. Sabe por quê? Porque ela conseguiu entregar fixação natural, maleabilidade e controle de frizz. Olha isso, gente. Ela ficou impecável. O cheiro dela ficou bem parecida com a Fiber Wax, tá? Então, ó, bastante fibra, fixação, tá? Consigo fazer um resultado bem interessante no cabelo. Posso fazer a fixação e a modelagem da escova lisa, quando eu finalizo com o cabelo liso, só para dar, né, tirar aquela textura do cabelo, tirar aquele frizz do cabelo. E posso fazer a entrega de resultado em cabelos cacheados também, tá? Gostei muito, ficou muito bom. Ela tem 2 de fixação e 2 de brilho. Então, ela consegue entregar um resultado de fixação bem bom, controle de frizz e brilho. Good Vibes. Agora nós vamos para o High Rise, raiz alta, spray de raiz. E agora aqui eu quero contar uma super novidade para vocês, que é tamanhos diferentes. Olha se isso aqui não ficou a coisa mais linda desse mundo, que é o nosso antigo volumizer, ou seja, o nosso High Rise em tamanho pequeno. Gente, isso aqui era tudo que nós mais queríamos na vida. Até a gente estava conversando com uma cliente, eu falei para a gente tem uma cliente lá no salão, que ela estava co-criando esse produto, porque ela viaja muito de avião e ela ama esse produto. E aí nós só tínhamos, né, ele em tamanho de 500 ou 300, né? E aí agora nós temos um tamanho de 75 ml. Isso aqui é vida, vida. Às vezes até a gente mesmo não quer ter um produto tão grande, né, em casa,
compro pequenininho e tem um volumizador de raiz. Então, aqui eu entrego um volume na raiz da minha cliente, seja numa franja, seja para fazer uma sustentação de um penteado, né? Nosso Root Volumizer que a gente já amava. Ficou ainda melhor, porque agora ele tem pantenol, proteína vegetal e vitamina E, tá? Posso aplicar ele, devo aplicar ele no cabelo úmido e depois secar, né? Sempre concentrando o volume que eu quero. Então, aplico ele, seco dando volume, para mim ter aquele resultado perfeito de volume na raiz. Ele é um produto que ele tem memória. Então, por exemplo, fiz o volume lá na raiz da minha cliente e às vezes na hora de prender acabei baixando um pouquinho sem querer. Vai lá e instiga o volume de novo que o produto, né, devolve aquele volume saltitante que a gente precisa na raiz nas construções, tá? Para cliente em casa isso aqui é muito bom, porque às vezes a gente sabe, principalmente em franja, né? A cliente quer dar aquele volume na franja, às vezes sozinha em casa e ela consegue. Franja, cabelos curtos, enfim. Aqui nós temos o Stardust. Esse produto é novidade. Lembra que nós tínhamos duas ceras, né, de ceras em pó? Nós tínhamos a Volume Powder e a Precision Powder. E agora nós temos o Stardust. Deixa eu pegar tudo. Eu devia ter deixado todos eles aqui perto de mim já. Agora nós temos o Stardust. O Stardust continua com uma válvula bem parecida com a válvula do Precision Powder, tá? O Stardust ficou com uma fixação média, tá? Fixação média e sem brilho. Ficou com o mesmo aspecto de pozinho, tá? Mesmo aspecto de pozinho que a gente tinha antes nos produtos, nas serinhas. E com o jato bem direcionado. Então, eu consigo dar volume na raiz. É um volume que a cliente fica, né, o dia todo com aquele volume, com aquela textura e é instantâneo. Então, aqui é a nossa cerinha em pó, Stardust. Agora a gente fala de Cashmere Cloth. Imaginem, sintam lembrem assim daquele toque do tecido cashmere. Lembraram? Aquele toque aveludado, macio, tá? E agora imaginem uma nuvem, né? Então, o cashmere mais a nuvem se unem nesse momento e criam um volume no cabelo. Então, Cashmere Cloth é a nossa tecnologia de mousse. Um mousse leve, que entrega um resultado de cabelo condicionado com uma fixação média. Então, aqui, quando eu quero criar volume, dar uma textura suave, né? Fazer uma escova modelada num cabelo mais fino, por exemplo, um cabelo médio, que aquela escova desliza, não trava, eu consigo fazer com o mousse cashmere, tá? Depois, eu ainda tenho os adicionais, né? Tenho adicional de 230 graus de proteção, tenho adicional de pantenol e proteína na fórmula. Então, entrega um resultado de cabelo muito macio. Eu usei o Cashmere Cloth e o Velvet, que é o que nós já vamos falar, que são os dois mousses que a gente tem agora, no cabelo da Tassi, que trabalha comigo. E ela sentiu o cabelo, depois que ela lavou, extremamente condicionado. Extremamente condicionado. Então, entregou um resultado de fixação perfeita, gente. Até o cashmere, que é o mousse esse, de fixação média, a gente conseguiu uma fixação muito boa no cabelo da Tassi. E o cabelo da Tassi é grosso, tá? Então, aqui é o nosso mousse mais fraco. E agora nós vamos falar do nosso mousse mais forte, que é o Velvet Cloth. Então, aqui nós temos fixação alta, tá? E também toda a questão de proteínas, tratamento, vitaminas e proteção térmica. Então, hoje a gente ficou com dois mousses. O Cashmere
que tem fixação média, e o Velvet, que tem fixação alta. E aí, por exemplo, quero dar aquele volume maior de raiz à ponta quando eu vou escovar um cabelo, aquele volume com uma definição média, uso o cashmere. Quero fazer uma preparação de um penteado, onde eu preciso de bastante fixação, de mesmo assim bastante volume, né, no cabelo, uso o Velvet, tá? Olha aqui que legal, eles falam que adiciona um volume dramático. Sabe aquele volume mais pesado, mais firme? É isso que o Velvet proporciona. Um volume mais firme no cabelo. E aí agora, ó, a gente também tem ele em tamanho pequeno, tá? Então, eu também tenho o Velvet, que é o mousse em tamanho pequeno. Então, deixa eu pegar aqui, só para vocês. Lembrem sempre, antes de aplicar mousse, ó, antes de pegar o mousse, sempre agitem, e ele deve ser aplicado na mão de vocês totalmente em pé, ó. Não pode ser assim, deitadinho, não pode ser assim, tem que ser em pezinho, ó. Que aí vocês não perdem nadinha do produto e não trava também. Então, nunca assim, sempre bem de pezinho. Então, continua com a mesma textura, só que agora ele ficou com um toque bem mais macio, tá? Um toque bem aveludado, o produto. Então, ele tem o tamanho de 500, de 200 e 75, tá? Também, para cliente que gosta de mousse para ter em casa, para viajar, ficou extremamente perfeito esse tamanho. E agora nós temos uma grande novidade, que alguém aqui gostava do Dry Texturizer, né? Aquele texturizador que nós tínhamos, que criava uma textura muito boa, que dava uma textura flexível, bem equiparado assim com a nossa Aerowax, tá? Hoje nós temos o Get a Grip. Get a Grip, a gente pode substituir ele pelo Dry Texturizer, fazer fixação, né, fazer construção, e ele veio com um complexo de limpeza também. Então, depois nós vamos falar do Clean Slate, que é o shampoo a seco. E agora nós vamos falar do Get a Grip, que também tem um complexo de limpeza. Só que este aqui proporciona textura, enquanto o shampoo a seco, o Clean Slate, só faz, né, o complexo de limpeza, só limpa, né, só absorve a oleosidade. E esse aqui absorve a oleosidade, cria textura, ou seja, dá mais volume na raiz, tá? Sem deixar nenhum tipo de resíduo no fio. Então, ele não tem nada de névoa branca, então, com os cabelos mais escuros, esse aqui é interessante. E aí, eu posso usar também como spray texturizador. E ele também veio neste tamanho, tá? Tamanhito, pequenininho. Ocean Waves. Quem amava o Salt Mist vai amar o Ocean Waves. Ocean Waves, ele é um texturizador, dá aquele aspecto bem praiano, aquele cabelo bem com bastante volume. Quem aí viu meu Instagram esses dias que eu tentei fazer umas ondas, tentei deixar meu cabelo natural, assim, tipo da Daniela ali, com aquele efeito bem lindo, assim, todo cacheado, né? Eu tentei, ele não ficou muito, mas o Ocean Waves me ajudou bastante, porque ele proporcionou bastante textura para o meu cabelo. Então, aquele efeito bem praiano, tá? Ele tem sal marinho na composição, então ele ajuda a dar bastante textura. Posso criar volume. Quem usava o Salt Mist para fazer volume, expansão na hora de fazer um Babyliss, pode usar o Ocean Waves também. E agora ele tem proteção térmica de 230 graus, porque o Salt Mist não tinha, tá? Então, este aqui ficou perfeito. E falamos, então, agora da nossa linha de Fix e Finish. Thaís, qual que é a diferença do Get a Grip para o Ocean Waves na questão de textura? Qual que fica mais texturizado? Tá, boa pergunta. Ocean Waves, aqui.
Ocean Waves, eu aplico ele no cabelo úmido para me proporcionar uma textura muito maior. Então, se eu aplicar ele no cabelo úmido e no cabelo seco depois, eu vou ter literalmente o triplo de cabelo, de tamanho. Então, ele aumenta muito mais. Quando eu venho para o Get a Grip, esse aqui ele só pode ser aplicado no cabelo seco. Porque se eu aplicar no cabelo úmido, ele não vai me dar esse resultado de textura. Então, ele não tem o poder de duplicar, triplicar o tamanho, aumentar o volume, aumentar a textura. Enquanto o Ocean Waves, sim. Se eu passar o Ocean Waves, que nem eu fiz aquele dia, eu lavei o meu cabelo, passei o Ocean Waves nele molhado, instiguei assim, ó, o volume, e ele foi secando. Aí, de vez em quando, eu ia lá e fazia mais um pouco isso aqui, ó. Quanto mais eu apertava, mais o meu cabelo expandia. Mais leão eu fui ficando, sabe? Aí, depois, antes, tipo, vamos supor que era lá o quê? Umas 4 e pouco da tarde. Eu senti que ele tava com bastante frizz aqui. Eu fui lá, apliquei mais um pouco. E ele baixou aquele frizz e expandiu ainda mais. Porque como ele tem sal marinho, o sal marinho faz como se fosse uma texturização assim, ó, uma expansão, né? Como se aumentasse o calibre do fio, sabe? E o Get a Grip não, ó. Por exemplo, se eu pego ele aqui e eu passo na minha franja, ó, presta atenção. Minha franjinha tá mais baixinha, né? Vou erguer a minha franja e vou passar. Ó. Ele dá textura na hora. A textura de fixar, ó. Viu a diferença? Ele aumenta, ó. Ele segura. Então, ele é como se fosse o Dry Texturizer. Lembra o Dry Texturizer? O Dry Texturizer que a gente passava no cabelo seco para dar aquela textura imediata, ó. Eu ia te perguntar exatamente isso, qual que era o mais próximo do Dry Texturizer. O Get a Grip, tá? Ó, olha aqui o volume que deu na minha franja, ó. Segura, ó. E também ele tem complexo de limpeza seco. Então, por exemplo, quando a gente gosta de ir na academia e tudo mais, né? Foi na academia, ficou com aquele cabelo lambido ali, vai lá, o Get a Grip já renova aquele volume que precisava na franja, tira aquela sensação de cabelo que estava sujo, vamos supor assim, né? E dá volume, tá? Enquanto aqui eu posso usar ele no cabelo úmido para proporcionar mais e mais e mais textura, e mais e mais e mais textura. E agora vamos para Fix e Finish. Então aqui, como eu já falei anteriormente, o nosso Freestyler continua com a nossa mesma fixação, 2 de fixação, 2 de brilho, fixação de 24 horas, tá? Tem proteção contra a umidade também de 24 horas. Tem agora, então, aquela tecnologia de jato 360, que eu posso aplicar ele de qualquer posição, que eu não vou perder nada de produto, tá? Temos tamanho travel size também, pequenininho. Então, a gente tem ele bem petitico, assim, para a gente carregar na bolsa, que já tinha antes também, né? Inclusive, é uma tecnologia muito boa e uma forma boa da gente vender para nossa cliente. Para ela não correr o risco de ela ir comprar qualquer um lá na farmácia que vá prejudicar o couro cabeludo dela. Porque isso acontece bastante, né? E aí, agora a gente tem o Fixer. Deixa eu pegar esse aqui. E aí, o Fixer, gente, ele é o nosso spray forte. Lembra do High Impact? Esse aqui é o High Impact. Então, nós temos proteção de 48 horas de umidade, proteção de uma fixação de 48 horas também de fixação, tá? Aplicar ele sempre com 30 centímetros de distância para não ficar úmido o cabelo na hora que você aplica. Então, hoje nós temos 2 sprays também. Temos o Freestyler e o Fixer. Freestyler
2 de fixação e o fixer 3 de fixação. Um me ajuda a proteger o cabelo e fixar o cabelo por 24 horas, e o outro protege e fixa por 48 horas, tá? E agora, palmas para ele, o nosso Liquid Lock. Quem amava o Liquid Hairspray vai continuar amando e amar ainda mais o nosso Liquid Lock porque hoje o nosso Liquid Lock tem proteção térmica, enriquecido com pantenol, vitamina E, é um spray líquido. Então, imagina que eu tenho agora um fixer líquido. Então, eu quero promover para o cabelo, para aquele penteado, um efeito molhado, mas bem fixado. Posso usar o Liquid Lock. Quero fazer ondas com muita fixação, que já, né, que você tinha a ideia de você fazer a aplicação do Liquid Lock antes de preparar um cabelo para penteado ou fazer um babyliss, usa o Liquid Lock também, tá? Sempre borrifar 30 centímetros de distância. Façam o seguinte, apliquem no cabelo, quando eu estou fazendo um babyliss, por exemplo, apliquei no cabelo, penteei, não boto o babyliss em cima do fio com o cabelo molhado ainda, tá? Espera dar uma secadinha e aí você pode fazer a aplicação do cabelo molhado, a aplicação do babyliss. Sempre espera secar, tá? Esse é a minha paixão. Não tem como eu dizer que só ele é minha paixão, né? Mas é que ele é uma inovação, gente, que vocês não estão esperando por isso. E agora vocês vão entender o porquê. Imagina aquele cabelo que a cliente diz assim, ó. Eu não posso usar produto porque tudo que eu uso no meu cabelo pesa, tá? Aí agora que eu me lançou um protetor térmico em spray. Tcharam! Um protetor térmico em spray. Meu Deus do céu, quase deixei você surdo agora. Um protetor térmico em spray que tem bloqueio de 90% de umidade. Lembra o nosso Humid Shield, que era nosso escudo contra a umidade? Então, a gente tem o Humid Shield com proteção térmica. Ou seja, eu consigo fazer uma escova com esse cabelo, com esse produto. Eu consigo fazer uma finalização com esse produto. Então, por exemplo, fiz um cacho, fiz um penteado, é uma noiva, uma formanda, uma madrinha, é uma menina que foi fazer uma escova e disse, pelo amor de Deus, bloqueia essa minha escova porque lá fora tá chovendo muito. Faço o uso do Climate Control, tá? Climate Control é um bloqueio contra a umidade e um protetor térmico de alta potência. Posso usar, inclusive eu usei ele no meu cabelo, lavei, borrifei ele e escovei. Ele deixa um toque não tão macio quando a gente usa ele para escovar, tipo, não fica aquele cabelo 100% maleável como a gente fica quando usa um sérum, quando usa um straight cream, né? Usava um straight cream, por exemplo, mas ele entrega um alinhamento extremamente perfeito. Extremamente perfeito. O cabelo fica do início ao final com 0 frizz. Mas assim, ó, 0 frizz. Então, ele é maravilhoso, tá? Somente usem ele para você sentir. Só que o que a gente tem que sempre ter na ideia, ó. Se eu olhar aqui, ele não tem fator de fixação, tá? Se eu olhar aqui na tabelinha dele, ele não tem fator de fixação. Só que ele não tem, por exemplo, na sua composição ali, ó, ele não tem nada de tratamento. E aí, como que eu vou comparar o resultado dele com o resultado do Tame Game, por exemplo, que tem tratamento na fórmula, tá? Então, prestem bastante atenção. Ele não vai ficar com o cabelo duro, não. Mas ele vai ficar com um toque um pouquinho mais texturizado. Mas mesmo assim, entrega um cabelo perfeito para cliente. Nada que depois, passando um sérum na ponta, não resolva, tá?
E aí a gente fala do nosso Clean Slate, que é o nosso shampoo a seco. Clean Slate, então, veio com uma ideia de absorver as impurezas do couro cabeludo, a oleosidade em excesso. Ele veio com a tecnologia de substituir um lavado, não é para usar a semana inteira esse produto, tá? Não é para usar a semana inteira um shampoozinho a seco, é só para substituir um lavado. Sem textura, tá? Ele proporciona aquele toque bem macio, então depois que você passou, escovou ali, ele proporciona maciez para o cabelo também. E aí aqui nós falamos de Stay Put. Uma cera com fixação média e brilho baixo, tá? Uma cera bem com um toque mais seco, tá? Toque mais seco na questão de comparado com outras que possam ter, por exemplo, a Restyler, né? Ela me dá um acabamento um pouco mais fosco. Posso usar em cabelo mais grosso, tá? Ela tem manteiga de karité, então ela vai me entregar bastante tratamento para esse fio. E essa aqui tem o cheiro da Soul Pure, gente. Eu consigo ter uma fixação bem flexível com ela. Então eu consigo, por exemplo, né, usar, fazer o penteado, fazer aquela trança com um toque mais fosco, que eu quero uma fixação bonita também, uma fixação boa. Consigo utilizar em fios, né, mais médios e grossos, que é onde precisa de uma fixação legal. Posso usar no cabelo fino também, não tem problema, para fazer aquele rabo de cavalo bem puxado, que todo mundo gosta, sem parecer que tem produto, né? Por exemplo, quando eu prendo meu cabelo, eu não gosto de usar um produto que, por exemplo, tenha brilho. Então, eu gosto de usar uma cera que vai grudar os meus fiozinhos, né? Vai alinhar o meu penteado e não vai parecer que tenha produto, tá? E depois, nós temos a Clay Time. Essa aqui tem um complexo de adsorção de oleosidade também, tá? Então, às vezes, tu quer fazer aquele acabamento mais fosco, essa aqui, ela é extremamente fosca, ela tem um toque bem argiloso e ela tem 3 de fixação, tá? Ó, ela é bem argilosa. Ui, deixa eu pegar mais. Ó, ela é bem argilosa, o toque dela é bem argiloso. Ela cria uma textura áspera, cria aquela textura bem pontiaguda, por exemplo. Quer fazer o destaque de um cabelo curtinho, assim, quer fazer aquelas pontas bem divertidas, aquelas pontas bem ressaltar alguns pontos, assim, no penteado, tá? Ela tem uma fixação bem alta. E também, quando a minha cliente quer fazer um penteado e não, por exemplo, não vai dar tempo de lavar o cabelo, eu posso usar ela, que ela vai fazer a absorção dessa oleosidade do cabelo da minha cliente. Então, ela é bem versátil também, tá? E aí, depois, nós temos o The Rock, que é o nosso gel, né? Que a gente tem substituição dele do Triple X Gel. Então, como vocês viram, hoje nós temos 2 géis. Um que substitui o Ultra Gel e outro que substitui o Triple X Gel. Então, o The Rock é o que tem 3 de fixação e 3 de brilho, tá? Seca extremamente rápido, mas fica com aquele resultado de cabelo brilhoso, tá? Ele é feito molhado no cabelo. Com uma textura extremamente crocante. Por exemplo, quero fazer uma finalização de um cabelo cacheado, esse cabelo cacheado vai ficar com aquele toque texturizado, bem crocante, como a gente fala, tá? E aí, acabamos. E aí era isso, de produtos que eu tinha para apresentar para vocês. E aí agora a gente pode fazer um bate-papo bem legal. Deixa eu ver o que falaram aqui. A Suzy, o Pedro. Shampoo a seco. Ele é shampoo a seco, a Janine. De qual que você estava falando? Do Dry Test, do Get a Grip, talvez, né? Que foi o primeiro que eu falei. O Get a Grip, então, recapitulando, tá?
Posso usar ele como um shampoo a seco para criar textura. Olha lá minha franja, ó. Eu passei ele e ela já ficou de pezinho, tá? Posso usar ele quando eu quero dar textura na minha raiz e fazer o complexo e fazer a remoção da oleosidade natural ali que eu tava na minha franjinha. Quando que eu vou indicar, por exemplo, o Clean Slate, que é o shampoo a seco, e quando que eu vou indicar o Get a Grip, tá? Por exemplo, eu, Thaís, às vezes eu não gosto da minha franja com volume, mas eu preciso usar um complexo de limpeza seco, porque, né, tô sempre na academia e já tô aqui na Kelly, assim, né, é a minha vida. Posso usar o shampoo a seco, tá? Então, o shampoo a seco vai promover a limpeza do fio sem dar textura no fio. Agora, é aquele dia que eu quero me sentir, assim, um pouco mais leoa, né? Aquela franja pro lado, com um pouco mais de volume, gerar um pouco mais de sensualidade, né? Aí eu vou usar o Get a Grip, porque ele vai fazer o complexo de limpeza seco e vai dar aquele tchan, assim, na franja que a gente gosta, tá? Perfeito. Leti, eu usei ele e ficou duro o cabelo. Achei que tinha usado errado. Você está falando do Climate Control, certo? Então, o Climate Control, como eu falei, ele dá um toque um pouco mais texturizado no fio. Mas, gente, eu usei e escovei assim, ó. Tu pode passar ele no cabelo molhado. Na hora que você escova, ele não fica agarrando na escova, tá? Não fica. Mas se eu comparar com um produto onde eu tenha, por exemplo, vamos comparar ele com o Rush Hour, tá? Cadê? Proteção térmica, os dois têm iguais, né? Só que aqui eu tenho Bond Fusion, o complexo de tratamento. Aqui eu não tenho complexo de tratamento. Ambos eu tenho proteção térmica, tudo certo. Ambos são em spray, né? Um é spray aerosol e outro é spray líquido. Mas se eu comparar o complexo, a textura que ele vai me deixar no cabelo, esse aqui com certeza vai ficar com uma textura um pouco mais firme, porque esse aqui tem tratamento e ele é líquido. Tudo que é líquido permeia para dentro do fio, né? O fio absorve e consegue dar mais maleabilidade para o cabelo. Enquanto aqui eu não vou ter uma permeação tão, né, interna de reposição de água e tudo mais que nem eu tenho aqui. Então aqui vai ficar com um toque levemente mais, né, texturizado do que o Rush Hour. Mas o Climate Control, confia em mim, ele não fica com um toque ruim para a gente escovar, tá? Eu consegui escovar perfeitamente meu cabelo, não pesou nada. Gente, eu passei assim, ó, raiz, entendeu? Tipo, eu passei raiz, claro, com a distância correta, né? Passei raiz, meio e pontas. E eu não tive nenhum toque, nem de peso, nem de, né, um toque ruim na hora de escovar. Ficou perfeito. Tá? E era isso. Alguém mais tem dúvida? Achei que tinha usado errado, não. Alguém mais tem dúvida, meus amores? Tudo certinho? Eu vou fixar aqui, ó, o meu WhatsApp. 9,5. Eu vou mandar aqui o meu... Ai, não é esse. Espera que eu preciso ver. Eu ia mandar o meu WhatsApp pessoal, mas eu tenho que mandar o da empresa, que daí eu tenho tudo ali para vocês me chamarem. Deixa eu achar aqui. Ó, vou fixar aqui o meu WhatsApp. Quem quiser essa apresentação, me dá um oizinho lá e manda style. Que daí eu vou mandar para vocês a apresentação, tá? Vou fixar lá em cima. O control pode ser usado a seco. O Climate Control? Alexandre, o Climate Control, tá. Pode ser usado seco. Lembra que ele tem, ó, ele é a mesma tecnologia do Humidity Shield. Lembra que o Humidity Shield, ele era um escudo contra a umidade. Então, vamos supor aqui, ó. Imaginem que eu tô com uns cachos lindos e maravilhosos aqui no meu cabelo, que eu fiz um Babyliss.
pego e passo no cabelo para mim bloquear o meu cabelo de receber a umidade externa. Então, isso vai garantir o quê? Que os cachos que eu fiz fiquem no cabelo e não desandem por causa da umidade externa. Da chuva que está lá fora, do dia que não está muito legal, tá? Ou então vou em algum ambiente que tenha umidade, tá? Posso passar no cabelo seco, posso passar no cabelo liso, no cabelo ondulado, para fixar penteado, para finalizar penteados, né? Construí todo o penteado, finalizei todo o penteado, fixei com os sprays, venho com o Climate Control, que me ajuda também. Embora os nossos sprays tenham proteção contra a umidade, né? Nós vamos supor que eu só finalizei o penteado com Aerox, tá? Que é a cera. Posso vir depois com o Climate Control e fazer a proteção contra a umidade. Show de bola. Isso aí. Mais dúvidas, galera? Se não, vou encerrar por aqui. Agradeço todos vocês por estarem aqui. Com toda certeza, vocês são profissionais diferentes de todos do mercado. Vocês tiraram um tempo para vocês, para estudar, né? Pode falar. Quem que levantou a mão, que agora sumiu daqui? Eu vi que alguém levantou a mão. Enfim, agradeço vocês por estarem aqui. Eu sempre digo que Keune tem clientes diferenciados, né? Porque a gente está sempre buscando o melhor para todos os nossos clientes. E aí agora vocês façam um checklist lá no caderninho de compromissos da semana, que vocês ficaram aqui comigo quase 1h30 estudando. Então já tem 1h30 de estudo a menos para fazer durante essa semana, tá bom? Então quem quiser ali me chama no WhatsApp, que eu mando o material. Essa chamada fica gravada, mas ela vai ser liberada provavelmente daqui a um dia só. E quem quiser também a gravação, me pede ali que eu mando com o maior prazer o link para vocês reassistirem, tá? Me torno disponível. Deixa eu colocar aqui o arroba do Instagram também, que às vezes eu posto alguma coisa lá. Então, se vocês quiserem seguir e dar dicas também de alguns vídeos ou algo assim que vocês queiram saber, tá bom? Se não, acompanhem-nos no arroba da keune.pf e tenham todos uma linda semana. Muito obrigada por tudo, tá? E se apaixonem por style, assim como eu estou apaixonada também. Beijo, beijo. Até mais. Amei esses coraçõezinhos, muitos coraçõezinhos. Beijo, obrigado, Thaís. Tchau, tchau.